Após excelentes atuações nos últimos 2 jogos, o meia Rodriguinho está em alta no São Paulo. Muito contente com ele. É importante não esquecer que a gente subiu para ele da Pablo Maia, Rodriguinho, 4 anos atrás. E o Oscar, esse pessoal aí que se cuide, porque se esses meninos aproveitarem a chance e merecerem, o próprio Crespo falou na coletiva ontem, que não importa se é de Cotia, se não é, quem é, o nome, vai jogar quem tiver melhor. E confira também neste vídeo todas as informações da preparação do tricolor para o duelo contra o Internacional. Boa noite, Má. Tem mais uma joia da base pedindo passagem, é isso? É isso sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa sexta-feira. Vocês estavam comentando do Pablo Maia e, de fato, ele tem recebido bastante destaque, né? Entrando nos Jogos do São Paulo. Ontem voltou a fazer gol aí com a camisa tricolor. Mas o Rodriguinho, um atleta aí da base do São Paulo, que tinha ganhado pouca minutagem com outros treinadores anteriores, não só o Zubeldia, vem ganhando bastante espaço, sim, com o Hernan Crespo. Inclusive, o Crespo falou ontem sobre ele que deu passe, né, para o gol do Ferreirinha, um belo passe, fez ali uma bela jogada no segundo gol do São Paulo. E no domingo, contra o Fluminense, ele quase fez um golaço no Morumbi também, pegando o ângulo ali do goleiro Fábio. Vamos ver então o que o Crespo falou sobre o Rodriguinho. Muito contente com ele. É importante não esquecer que a gente subiu para ele da Pablo Maia, Rodriguinho, 4 anos atrás. Beraldo, Patrick, toda essa gente venia com a gente a trabalhar 4 anos atrás. Então, acredito da 4 anos atrás que estos garotos, o ex, já garotos de Cotia, são grandes. Então, ver essa realidade do Rodriguinho, a realidade do Pablo Maia, eu sou muito contente. Contente porque ele merece, porque são boas pessoas, bons atletas. Eu acho que se eles continuar assim, é um bom caminho. Tá, então, Crespo falando sobre o Rodriguinho, também citou outros jogadores que ele ajudou ali no início, né, de trazer para o profissional. E aí, gente, ontem, depois do jogo do São Paulo, desse grande lance do Rodriguinho, dos jogos bons que ele vem fazendo, uma fala do Rogério Ceni lá em 2022, quando ele era técnico do São Paulo, acabou viralizando e, claro, a gente traz aqui para vocês também debaterem no programa já já. Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Ele é talentoso, está sendo trabalhado, o jogo estreou, né? Depois ficou alguns jogos, nós trabalhamos bastante com ele, mas é bom jogador, bom menino, tem futuro no São Paulo. Eu acredito muito que ele deva em breve ter mais oportunidades do que ele vem tendo, não temos o que reclamar, um garoto que eu acho que tem um brilhante futuro. Tá aí a profecia, né, do professor Rogério Ceni, que está se cumprindo nesse momento. Claro que é muito no início, ele está recebendo mais chances agora, é verdade, mas no dia a dia disse muito que Rodriguinho realmente é um atleta bastante aplicado, aparece nos treinos, aparece no sentido positivo, né, aparece para tocar bola, para fazer gols, enfim, e tem mostrado isso nos jogos também. Lembrando que ele também tem ganhado mais espaço porque tem alguns lesionados no time, como Lucas, Oscar e demais que vocês já sabem. E a preparação para o duelo contra o Internacional segue a todo vapor. O tricolor tentará emplacar sua 4ª vitória seguida no campeonato. Com uma sequência de jogos pesadas pela frente, Crespo deve seguir revezando os jogadores. Muito provavelmente ele deve seguir mesclando, até porque ontem essa escalação ela teve algumas mudanças, né? Hoje, na reapresentação do elenco, teve essa reapresentação no período da manhã, lá no CT da Barra Funda. O Rafael, por exemplo, que ontem foi poupado, né? Ele não tem problema físico nem nada. O Crespo até falou sobre isso e disse que não deve ficar fazendo esse revezamento de goleiros nas competições entre o Rafael e o Jandrei. Foi uma questão pontual ontem. Então, Rafael sem problemas nenhum. Hoje treinou normalmente com os companheiros, deve ser o titular no próximo domingo e também na próxima quarta-feira no jogo contra o Atlético Paranaense pela volta da Copa do Brasil. Agora, o torcedor São Paulino teve mais uma notícia ruim nesta manhã. Ontem,
O Wendel acabou sendo substituído ali aos 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo, logo no início do jogo, como a gente viu na reportagem agora há pouco. E hoje ele passou por exames de imagem e, infelizmente, foi constatada de fato uma lesão ali no posterior da coxa esquerda do Wendel, que deve ficar então afastado. A gente não tem quanto tempo, né, qual é o prazo que ele deve ficar afastado, mas então o Enzo, que ontem estava pensando em ganhar uma folga ali, né? Acabou entrando nesses 15 minutos iniciais aí do primeiro tempo e deve também ser o titular no próximo domingo contra o Internacional. Tá certo? Então essa é a notícia ruim relacionada aí a mais um desfalque do São Paulo. No treino de hoje, né, nessa reapresentação, a boa notícia também ficou por conta que teve, né, o Crespo separou o grupo os atletas em grupos diferentes, né? Teve aqueles que fizeram só o treino regenerativo, enfim, mas teve um grupo de atletas que estão em transição física. E aí a gente comemora, né? O torcedor são paulino comemora, porque o Lucas está nesse grupo, o Luiz Gustavo, que está se recuperando daquele tromboembolismo pulmonar, também estava, e o Luca, o jovem Luca, que fez aquele gol na Libertadores, enfim, também estava nesse grupo. Eles estão em transição e cada vez mais próximos de voltar a atuar, principalmente o Lucas. Ele é esperado aí na semana que vem, de repente pintar alguns minutos aí no jogo da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro do outro final de semana. Tá certo? É isso, meus amigos. Se chegou até aqui no vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu e até a próxima!